Boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de inglês, apresentada por mim, Renielton Santos, ou só Reni Santos. Essa aula ela tem como iniciativa as aulas solidárias, né, da plataforma Profs. Ali tem o meu perfil, para quem quiser também saber um pouco mais das minhas aulas particulares. Então, vamos aqui para uma sessão de aulas que já foi dado espanhol, já foi dado também matemática, e agora eu vou seguir com inglês. Essa aula ela tem 3 partes. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre as vowel sounds, depois eu vou falar das diphthong sounds. A parte 2, nós vamos praticar um pouco algumas palavras que foram selecionadas com base em uma pesquisa que eu fiz de alguns youtubers e algumas aulas. E na terceira parte e última, algumas palavras dentro de algumas frases em que seriam melhor empregadas. Então, stop to say some words, que seriam melhor utilizadas. E também better to say. Então, algumas expressões, algumas palavras que seriam melhor utilizadas em detrimento de outras frases. Então, vamos começar. Vamos para vowel sounds. No inglês, são 5 vogais, né? Tal como no português. Entretanto, são 12 sons. There are 5 vowels in English alphabet, but 12 vowel sounds. Some of them are long, some of them are short, and some of them are just lazy. Então, aqui são alguns tipos de vogais que podem ser longas, que podem ser curtas ou apenas, vamos dizer, preguiçosas, mais arrastadas, que são sons mais alongados. Aqui eu apresento o símbolo. Em cima tem um símbolo que seria do fonema. Se eu te fosse escrever o fonema, ele teria mais ou menos esse símbolo. É o símbolo do alfabeto internacional dos fonemas. E aqui eu apresento as vogais. Então, eu tenho o primeiro exemplo, o sit, que eu tenho um encontro do E e A, formando o I, que seria um I mais longo, sit. Nesse segundo exemplo, eu tenho um I curto, e ele é mais semelhante ao nosso E, seria um sit. Um é fechado, sit, e longo, e o outro é curto e seco, sit. Então aí eu poderia diferenciar essas duas palavras. Para nós, falantes do português, muitas vezes seria difícil distinguir esse som, mas com um pouco de prática isso pode ser possível. Então eu tenho o sit, sit e tenho sit. Agora, nesse par de exemplos, eu tenho o E, que nesse primeiro exemplo, ele é um E aberto, left, left. É como se fosse o nosso E com acento, left. Já nesse segundo caso, que é esse E ao contrário, é muito comum esse som no inglês, que é o E com, no caso, o R, que viria a ser o teacher, teacher. Esse que também, como eu disse há pouco, é muito comum esse som no inglês. Nós veremos depois, quando formos praticar as palavras, que esse som é muito comum. Agora eu tenho outro par de exemplos do A. Então eu tenho aqui esse A, que ele é um intermédio entre um A e um E, por isso que ele tem esse símbolo, porque ele soa como A e E ao mesmo tempo. Como cat, cat. Eu tenho outro exemplo como cap, o cap, cat. Então, esse é o som. E esse som aqui, que parece um circunflexo, é um A, é um A mais aberto e seco. Cup, cup. Então, eu tenho sit, sit, left, teacher, cat, cup. Agora, a seguir, eu tenho os sons, no caso do O. Então, esse formato aqui, eu vou ter book. É um som de A
mais fechado. Book, book. E esse aqui forma o U. Esses dois Os aqui, nesse caso, formam o U. Boot. Então, tem o book, boot. Como podemos ver aqui no inglês, muitas vezes, nem sempre se lê as vogais da mesma forma. Então, essa é uma questão mesmo de treino. Esse outro exemplo aqui, eu tenho her. Aqui eu tenho door, door. Esse aqui seria um O mais alongado. Her door. Já que eu tenho o far, far, então é um R também, um A mais alongado, porque está junto com R. Então esses dois pontos, mais uma vez, indica que eu vou ter que alongar essa vogal. Então far, her, door, então são mais longas. E aqui eu tenho on. On, no caso, é seco e direto, não tenho muito o que alongar essa vogal. Já no segundo caso, nós temos aqui as diphthong sounds. O que seriam os diphthongs? São sons que vieram a partir de uma vogal, ou seja, uma vogal que mudou a outra. Então, eu escuto o som de duas vogais, mas todas elas pertencem à mesma sílaba. Aqui eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho hear. O hear, eu tenho o primeiro E com som de I, hear. Here. E aqui eu tenho, perdão, ao contrário. Aqui o primeiro E, ele tem um som de I, E. Esse último E eu não pronuncio, então fica here. Here. Também nós iremos ver depois, quando formos praticar, que é muito comum não se falar o E final, a vogal final. Em muitos casos, isso é bem comum. Então aqui, nesse caso, eu tenho um som de duas vogais, ou seja, diphthong sound. Here. Esse outro caso, eu tenho duas vogais, fazendo um som de ditom. Então, eu tenho wait. O A tem som de E, no caso, E-I. Então, fica wait. Aqui eu tenho tour. Tour. O R meio que prolonga o som da vogal. Coin. Aqui eu tenho hair. Mais uma vez, esse R produzindo esse som de hair, o A com som de E, nosso E mesmo, né? O E com acento, e esse IR fazendo um som de hair. O like, fazendo um som de AI, like. E aqui eu tenho throw, e aqui eu tenho now. Bom, para início foi o que eu separei, né? São as duas partes quer dizer, a primeira parte da aula, que é a respeito das vogais e a respeito dos ditongos, né? Dos sons de ditongos. Para a próxima aula, nós iremos treinar algumas palavras que eu selecionei. Então, let's keep studying. See you in the next class. Bye. See you.